Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram no título, hoje a gente tem para fazer um kit festa tema Cinderela. E vai ser um bolo de 4 quilos, 10 cupcakes e 7 quadrinhos de chocolate. Os quadrinhos já estão ali prontos, ó, na bandejinha. A gente ainda vai fazer os cupcakes, vou fazer decoração, fazer massa, recheio, tudo. E o bolo já tá feito, tá prensado na geladeira, a gente prensou ontem. E hoje vai ser decoração, vou blindar o bolo, vou decorar, finalizar tudo e vou mostrar pra vocês. E eu vou começar fazendo a blindagem do bolo, vou deixar ele todo blindado, depois eu vou decorar. E por último eu vou pros doces, que são mais práticos, então vou deixar logo o bolo pronto. Vocês vão ver que é um kit só, mas dá bastante trabalho, então vamos embora, que não pode perder tempo não. O ganache já tá aqui, ó, já tá pronto. Ele já tá ficando grossinho, que já tá descansando. E aqui tá o meu bolo, eu já colei ele no cakeboard já. E como que eu faço? Ou eu faço livre, né? Eu vou fazendo, passando ganache, alisando, livre, sem guia. Ou eu uso essa guia aqui. Esse aqui é um disco de papelão, aqueles que a gente usa mesmo para bolo. E aí eu cortei mais ou menos um dedo a mais do que o tamanho do bolo. Então aqui ele tá um pouquinho maior do que o bolo. Eu cortei certinho. Ele tá coberto com plástico filme, tá vendo? E aí eu fiz esse buraquinho no meio. Como que funciona? Eu pego esse disco de papelão, eu cubro ele com plástico filme. Aqui no bolo eu passo uma camada de ganache em cima. E aí eu venho com essa parte lisa aqui, eu coloco todas as pregas pro outro lado, tá vendo? Essa parte lisa eu coloco aqui no bolo, em cima do ganache. E aí ele vai dar uma secada. Esse buraquinho que eu fiz, eu coloco o palito, que é pra prender esse disco aqui, pra que ele não saia do lugar. E aí ele vai ficar no lugar certinho. E aí eu só venho preenchendo aqui essas partes da lateral dele com ganache. Então ele vai ficar com a lateral com a espessura toda certinha, que vai ser exatamente o tamanho que eu deixei aqui, de mais ou menos um dedo a mais do que o bolo. E aí eu não preciso colocar embaixo, porque não tem necessidade. Eu faço só em cima. E aí quando eu coloco a espátula aqui, eu vou seguindo a espessura de cima. Então ele fica todo retinho. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Mas basicamente é isso. E o nosso ganache fica assim, tá vendo? Fica todo retinho, ó, maravilhoso. Agora é só tirar a guia. Vou tirar o palitinho, não sei se vou conseguir tirar a guia, porque eu tô gravando e tirando. Mas vamos tentar. A gente pode abrir aqui o plástico. E tirar o disco. Depois só tirar o plástico. Tá vendo? Aí aqui sempre fica esses buraquinhos, porque são o ar que fica, né? Quando a gente coloca o disco aqui, sempre fica umas entradinhas de ar. Mas aí, ó, ele tá basicamente todo retinho. E aí o que eu vou fazer? Eu só vou colocar um pouquinho de ganache aqui nessas partes e alisar. E aí ele vai ficar perfeito. Tá vendo? A quina dele já fica feitinha. É só fechar o buraquinho aqui no meio e fechar esses daqui também. E aí ele fica pronto. E assim ficou o nosso bolinho, tá vendo? Todo retinho. Agora eu vou repetir o mesmo processo com o bolo de cima, porque esse bolo vai ser de andar. A diferença é só que o de cima eu vou colocar a guia embaixo. Então eu vou colocar um disco desse daqui de papelão na parte de baixo, porque como ele vai ficar aqui em cima, ele precisa ter o disco aqui. Mas o processo vai ser o mesmo, a diferença vai ser só essa, que o de cima vai ter o disco na base. E para abrir a pasta americana, eu sempre gosto de cobrir a minha mesa toda com plástico filme, porque assim não preciso usar nem açúcar impalpável
nem amido de milho, nada. Depois que eu cubro a mesa, a pasta não gruda. Então fica ótimo para trabalhar. Depois disso, eu comecei a abrir a pasta americana para cobrir os bolinhos. Então, usei um pouquinho já de pasta azul que eu tinha e misturei com a pasta branca. Mas aí ficou bem clarinho, eu precisei colocar um pouquinho mais de corante. Então, depois que ficou nesse tom de azul, que foi a cor que a cliente me mandou mais ou menos como ela queria, eu fui cobrir o bolo. E aí, eu cobri o bolo todo com a pasta americana, deixei ele todo lisinho. Eu sempre uso esses alisadores para me ajudar a colar bem a pasta americana no bolo. Eu repeti o mesmo processo com esse bolo de cima, ele já tá coberto com a pasta. E aí eu vou sobrepor os dois bolos. Eu coloquei os palitinhos e aqui eu vou colocar outro no meio também, pra ficar passando um pouquinho, porque aí quando eu colocar esse em cima, vai ficar um palito entre eles, unindo pra dar mais sustentação. Então agora eu só vou colocar um pouquinho de ganache e aí eu coloco os dois bolos, eu coloco esse bolo em cima do outro. E depois que eu coloco os dois bolos, um em cima do outro, sempre fica um vãozinho bem pequenininho entre um e outro, porque eu sempre coloco o palito um pouquinho maior para que o peso do bolo de cima não fique sobre o bolo de baixo. Então, sempre tem que estar em cima do palito. E aí fica esse vãozinho bem pequenininho. E aí eu fui preenchendo com essa cordinha de bolinhas. É um molde, então não tem dificuldade, é só fazer ela no molde. Depois eu passei um pouquinho de colinha de CMC no bolo e aí eu vim aplicando ela. Nessa parte eu vou fazendo o detalhe do bolo de baixo. Então eu abri a pasta azul, eu fiz um azul um pouquinho mais claro. Eu peguei a mesma pasta azul que eu cobri o bolo e só fiz colocar um pouquinho mais de pasta branca. E aí eu solvei e ficou esse tonzinho de azul. E aí eu abri ela, cortei com esse cortador de círculo. E depois eu dobrei essa bolinha que eu fiz, só que eu não dobro ela para juntar as duas partes. Eu deixo como se fosse um pastelzinho, sendo que mais para cima. Não sei se dá para vocês entenderem, mas eu tô mostrando. E aí fica assim, ele fica como se fosse um babadinho. Depois eu corto a parte de cima, tá vendo? E aí eu colo no bolo e quando você coloca vários assim, um do lado do outro, ele fica parecendo o babadinho do vestido da Cinderela. Então aí eu preenchi o bolo todinho com esses babadinhos, tá vendo como fica bem lindo? Depois eu fui fazendo com esse molde umas flores. Ele é como se fosse umas rosas, já vai prontinha, já fica prontinha nesse molde. E aí eu fiz com esse tonzinho de rosa, mas aí vocês vão ver que depois eu vou ter que tirar tudo isso, porque não era rosa para colocar, mas vou deixar para o final do vídeo para vocês verem. Assim, aqui ele já tá pronto. Agora a gente vai aplicar só o topo para finalizar, que vai ser com a Cinderela, com o nome do aniversariante, tem a idade. E agora eu vou colocar pra gente poder finalizar ele. E depois que o bolo ficou pronto, eu fui fazer os cupcakes. Aí eu já tinha feito a decoração dos 4, né? E deixei só um para mostrar para vocês. Então eu cortei duas partes com círculo, aquele círculo que tem os babadinhos. E aí eu fui fazendo essa marcação com a esteca redonda para dar uma ideia do babadinho do vestido da Cinderela. E aí, como a marcação não ficou tão marcado, então eu fui fazendo essas preguinhas na lateral para ficar assim esse relevo, né, para ficar o movimento. E ficou assim. Para fazer a silhueta do vestido dela, né, a parte de cima do busto, eu cortei um coraçãozinho com cortador e depois eu cortei a parte de baixo dele, né, a pontinha. E aí ficou como se fosse a cintura mesmo dela, a parte do peito. Então eu colei e ficou bem bonitinho, como se fosse o vestido dela.
Ficou assim, eu coloquei na bandejinha para deixar secando. E aí eu vou fazer a decoração do restante dos decorações cupcakes. dos cupcakes. Esse daqui já tá pronto, que é a sainha da Cinderela, né? E esse daqui eu vou pintar essas partes daqui, esse círculozinho de dourado. E aí depois que eu pintar, eu vou colocar a borboleta dentro. Mas aí ficou assim, eu só fiz o círculo branco com esse cortador aqui. E aí depois eu fiz esse do meio com esse molde. E a borboleta eu também fiz com esse molde aqui. E aí agora eu vou pintar essa parte de dourado e depois eu vou colar as borboletas aqui no meio deles. Pronto, acabei de pintar e ficaram assim. E aí agora eu vou colocar as borboletas, só vou colocar um pouquinho de colinha aqui atrás e vou colar cada uma em uma decoração dessa que vai ser para cupcake. E ficaram assim. E aí eu coloquei uma florzinha rosa, vou colocar em cada um. Aí eu abri aqui a pasta americana rosa, eu venho com o ejeitor de flor e só venho colocando aqui. Os quadrinhos já estão prontos, tá vendo? Já tá aqui na bandeja. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o excesso dos chocolates que ficam aqui na lateral. Vou cortar tudo direitinho. Vou tirar essa parte aqui do meio, pra poder entrar esse suporte. E aí, depois que eu deixar ele todo limpinho, tirar todo o excesso, né? Essas partes aqui, ó. Aí é que eu vou colocar a decoração. E para tirar as rebarbas não tem muito segredo. Eu vou tirando com a laminazinha do estilete, sempre toda essa parte que ficar para fora, né, do desenho, eu vou cortando com estilete. E depois que eu corto, eu passo o dedo na lateral e aí ele fica todo certinho. Esse daqui, ele já tá todo limpinho, tá vendo? Eu tirei todas as rebarbas dele, ele fica todo certinho, sem imperfeição nenhuma. Já esse aqui eu não tirei, tá vendo? Que ele fica cheio de rebarba aqui embaixo, aqui, tá vendo? Então, com a lâmina de estilete, eu tiro tudo e ele fica perfeitinho, sem nenhuma rebarba. E agora eu vou fazer o mesmo processo com todos, pra deixar ele assim, todo certinho. E depois que eu faço, tiro todas as rebarbas, eu vou fazer a montagem, né? Tem uma parte do círculo, que é de trás do quadrinho, e tem o pezinho dele, não tem muito segredo. A forminha dele de acetato vem as 3 partes. Então, depois eu só vou colocando um pouquinho de chocolate derretido e eu vou colando as 3 partes. Nessa parte eu coloquei a de trás e aí eu deixo secando um pouquinho. Depois é só vir colocando o pezinho, que eu faço da mesma forma. Eu coloco um pouquinho de chocolate e grudo. E no instante ele seca. Para fazer a decoração dele de dentro, eu abro a pasta americana azul, né? E aí eu corto com um cortador redondo. Só que essa parte de dentro do quadrinho, ela é meio oval, né? Então eu corto com esse redondo e depois eu dou meio que uma puxadinha para cima e para baixo. E aí ele fica com esse formato meio oval. E depois eu só faço colocar um pouquinho de cola e vou ajustando a pasta dentro dele. Fica toda certinha, tá vendo? Eu fiz as letrinhas com o molde e depois eu fui colando da mesma forma. Depois de todos prontos, eu fui pintar as letrinhas de dourada. Então, eu misturei o pó dourado com álcool de cereais. E aí, eu vou pintando com esse pincel fininho. E depois eu fui colocando umas florzinhas rosa,
que também não era para ter colocado. Vocês vão ver no final, minha gente, que eu coloquei a coisa rosa e não era para ser rosa nesse kit. Mas aí eu fui colocando essas flores rosa para dar um charmezinho, né? Até que ficou lindo. Eu parei de gravar ontem porque aconteceu um imprevisto e eu vou contar pra vocês agora o que aconteceu. Já é domingo, né? O dia de entregar o kit pra cliente. Ela vem retirar 3 da tarde. E o que aconteceu? Ontem, deixa eu contar logo do início. Esse kit a cliente falou pra mim, pra eu fazer do meu jeito. Ela disse, ó, o tema é Cinderela e você pode decorar do seu jeito, eu confio em você. Beleza. A maioria das clientes sempre fazem isso. Vê o meu trabalho lá no Instagram e diz assim, ah, pode fazer, pode desenvolver, eu vou usar tal cor, eu vou usar tal tema. E aí eu me baseio e faço a decoração. Sendo que essa, ela não me falou cor, ela só disse assim, vai ser da Cinderela e você pode fazer do seu jeito. O nome dela é Jamile, que ela falou, né? A idade é 8 anos e só. E tá certo, eu digo, tá bom, vou fazer, né? Pronto, me baseei, fiz umas pesquisas e a maioria dos bolos e doces da Cinderela são azuis predominante, né? Mas tem uns toquezinhos de rosa, porque é menina, né? Sempre tem um rosinha. E aí eu fiz, a maioria das cores eu coloquei azul, como vocês viram nas decorações que eu fiz. E eu coloquei uns toquezinhos de rosa, fiz umas florzinhas. No bolo eu coloquei também umas florzinhas. Mas eu fiquei encucada. Depois que eu terminei tudo, aí eu fui rever a conversa dela e ela tinha falado, né? Cinderela azul, mas não falou nada de detalhe de cor. E aí eu perguntei pra ela, a cor, você vai querer todos os detalhes azuis mesmo, a cor da Cinderela, ou pode colocar uns tonzinhos de rosa? E aí ela falou pra mim, a festa toda vai ser azul e algumas coisas douradas. Então se você puder colocar algumas coisas douradas, pode botar, mas rosa não. E aí eu, pronto, meu Deus, já tinha acabado tudo, já tava tudo pronto. Mandei a foto pra ela, né, que eu tinha acabado de fazer. E perguntei a ela, você quer que eu tire as coisas que eu coloquei rosa? Aí ela disse, sim, por favor, porque não vai ter nada rosa na festa. E aí eu, tá certo, o bom, né, a gente ainda tem que ver o lado bom. O bom foi que eu tinha acabado de fazer, então a pasta ainda tava molinha. Fica mais prático pra tirar, pra quem trabalha com pasta sabe que é mais fácil você tirar assim do que se demorar muito tempo, porque senão ela vai secar, vai grudar e pra tirar ia praticamente arrancar um buraquinho e ia danificar a decoração. Então foi melhor ainda assim, que fosse de início logo assim, acabou e tira logo, do que se eu tivesse esperado. Então foi isso, eu tive que tirar, eu parei o vídeo por conta disso, porque eu tive que praticamente refazer algumas coisas. O bom foi que eu coloquei poucos detalhes rosa também. Então, eu tirei tudo que eu coloquei rosa. Eu vou mostrar pra vocês que eu gravei antes de falar com a cliente. Eu gravei como ficou os doces. O bolo eu também já mostrei pra vocês, mas eu vou mostrar os doces antes com os detalhes rosa e agora como ficou. Tá ali, tá aqui na mesa o bolo e os docinhos. Os cupcakes estão prontos, não deu tempo da gente gravar, mas já estão prontos. E aí eu vou rechear, vou colocar a decoração, vou colocar a sainha dele, que eu também ia colocar rosa, porque eu fiz o cupcake, a maioria das cores azuis, e aí eu ia colocar a sainha do cupcake rosa, né, pra dar aquele toquezinho a mais de outra cor. Mas aí ela disse que não, que quer tudo azul. Então eu vou mostrar pra vocês como ficou. Eu tirei todos os detalhes que eu coloquei rosa, e ela pediu pra colocar um tom de azul mais escuro, pra dar um contraste. Então eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou. Assim ficou a decoração dos doces. Os quadrinhos já estão prontos. E a decoração do cupcake também. Só falta colocar nele amanhã. A gente tá assando agora o cupcake. E aí eu vou deixar esfriar. E amanhã, um pouquinho antes da cliente vir retirar, eu finalizo só colocando a decoração. E ficou assim, tá vendo? Ó, até o topo dele eu tive que dar uma improvisada. Essa parte aqui do castelo, ela era rosa. E aí eu pintei com o pó dourado e o álcool de cereais pra ficar dourado. E essa parte aqui, ó, do nome e a idade, eu também pintei. Eu usei um pouquinho de corante em gel misturado com água. E aí eu pintei com um pincel bem fininho, porque era tudo rosa aqui. E ela não queria nada rosa. E até ficou legal porque ele ficou um tom mais escuro do que o bolo, então deu um contraste. Que ficou a mesma cor dessa florzinha que ela pediu mais escuro. Então aqui era rosa, e aí eu tirei tudo e fiz azul. Pintei essas partes aqui do topo, porque o topo a gente encomenda, a gente não faz. Então ficaria inviável eu pedir pra menina
fazer assim um dia antes, praticamente. Ela não ia conseguir fazer, não ia conseguir me entregar. Então, eu tive que dar um jeitinho, né? Pintei aqui e ficou assim. Ela gostou, mandei foto pra ela. Ela agradeceu, disse que ficou perfeito. E assim ficaram os doces. Ó, todas essas florzinhas eu tinha colocado rosa. Aqui eu tinha colocado 2 tons de rosa, né? Pra ficar, tipo, mesclado. E aqui também tinha rosa. E aí ela pediu pra colocar esse tom de azul mais escuro. A sainha do cupcake também eu ia colocar rosa clarinho. Porque a decoração, ó, era azul e eu ia colocar a sainha rosa. Mas ela disse que queria azul. E aqui eu já tinha feito o azul com dourado mesmo. Só essa florzinha aqui que eu tinha colocado rosinha. Mas aí eu tirei e essa daqui eu já tinha colocado azul, graças a Deus. Então foi basicamente isso. Eu refiz ontem e mandei pra ela, ela gostou e tá tudo certo. Então, graças a Deus que deu tempo, né, da gente consertar. Porque imagina, se tivesse falado pra ela ou mostrado já em cima da hora dela retirar o kit, não ia dar tempo de ajeitar tudo isso. E agora eu vou colocar a decoração dos cupcakes, vocês viram como que ficou. Graças a Deus que eu ainda fiquei com aquela coisinha na cabeça. Fala com ela, pergunta a cor, porque ela me disse, né, Cinderela. Eu vi todos os bolos com algumas coisas azuis, mas eu fiquei com aquilo. Pergunta, e graças a Deus que eu perguntei. Porque se ela tivesse já vindo buscar mais tarde e já tivesse tudo como tava, rosa, com algumas coisas rosas, né? E ela ficasse insatisfeita e não combinasse com a festa dela. O importante é o cliente gostar, né? Mesmo que dê um pouquinho mais de trabalho, porque foi erro, acho que das duas, porque ela não falou e a gente não perguntou, né? Eu acho que foi um pouco de falta de comunicação, mas graças a Deus que eu falei com ela logo, né? E deu tempo de ajeitar, porque o importante é ela gostar, porque não adianta de nada fazer tudo, eu gostar e ela não, né? Então, ainda bem que deu tempo de ajeitar, que ficou do jeito que ela queria. E agora eu só vou finalizar, vou colocar as decorações nos cupcakes. Para colocar a decoração do cupcake, primeiro eu faço o buraquinho nele. Eu corto com a faca mesmo, porque eu gosto de cortar bastante para rechear bem ele. Depois eu venho colocando o recheio. O recheio eu faço num ponto cremoso, eu não deixo muito grosso, né? Aquele recheio duro. Mas também não deixo aquele recheio muito líquido, eu gosto dele bem cremoso. Então, eu recheio bastante e deixo sempre uma boa quantidade em cima também, porque essa parte de cima vai servir para colar a decoração. Então, depois eu só venho colocando a decoração em cima e ele vai ficar todo coladinho, grudadinho, porque vai grudar no recheio de cima. Depois da decoração toda colocada, eu venho colocando essas sainhas dele, que é o papelzinho, né? E aí ele fica pronto. Esse foi o resultado do nosso kit, eu amei, ficou lindo. Apesar de ter tirado, né, as cores rosas que eu amo, sempre gosto desses kits bem fofinhos, com rosa, mas esse todo azulzinho ainda ficou lindo. Me conta nos comentários o que você achou. Não esquece de se inscrever aqui no canal, viu? Porque vai ter muito mais vídeos de decorações, de rotina. Se você tiver sugestão de algum vídeo que a gente possa trazer aqui, algo que você queira aprender, é só deixar nos comentários também que eu vou estar dando uma olhada, tá certo? Ative o sininho de notificações e, se puder, encaminhe esse vídeo para um amigo, para algum familiar, para assistir também e ajudar a gente, tá certo? Até o próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado.